Posca, Pilot, Molotov ou Unipaint. Qual dessas canetas é a melhor para fazer arte em parede? Eu testei e comparei em várias categorias essas 4 marcas de caneta, que são as mais usadas para fazer murais, para você escolher a sua preferida. Oiê, aqui é Gilberte, artista de letra e muralista. E se você já fez ou quer fazer arte em parede, com certeza já ouviu falar das canetas permanentes que a gente usa nas paredes para poder desenhar, mas provavelmente não sabe a diferença entre elas e não sabe qual escolher para o projeto específico que você está planejando fazer. Então vem comigo com mais um Bert Analisa. Eu separei as canetas permanentes que os artistas mais usam para fazer arte em parede, e essas não são as únicas, tá? Existem outras, só que essas são as mais usadas e as que você provavelmente vai ter mais facilidade de encontrar. E também são as que eu testei. E essas canetas permanentes são muito práticas na hora da gente fazer algum desenho específico ou desenhar letras. E sempre que dá, eu opto por usar as canetas. Elas são muito mais rápidas, em vários casos. Então bora de uma breve apresentação dessas 4 canetas que eu separei. A primeira delas é a Posca, você provavelmente já ouviu falar dela. Ela é produzida pela empresa japonesa da Unimitsubishi e a tinta dela é à base de água. E a Posca já tem mais de 30 anos no mercado. A segunda competidora é a Pilot, que é super conhecida pelas canetas esferográficas e, consequentemente, é uma empresa bem antiga também, de mais ou menos 1918. E a linha que a gente usa para arte em parede é a Pilot Pintor, que é recentemente nova aí, esse tipo de caneta no mercado, pelo menos que eu tenha visto. Com esse mecanismo que a gente faz em todas as canetas, que é ter que ficar pressionando a ponta dela para que a tinta possa descer. E ela também é à base de água. A próxima é a Molotov, que é de origem alemã. Ela já tá aí há uns 20 anos no mercado, também à base de água. E a última a entrar nessa disputa é a Unipaint, que também é do grupo da Unimitsubishi, que faz parte dos produtos da Uniball, tanto a Posca quanto a Unipaint e a Unipin, que são essas canetas aqui, cadê ela? Dessas fine line, que a gente usa para fazer alguns desenhos também ou para escrever. Eu uso muito elas para escrever no planner. Então elas são parentes, né? Principalmente a Posca e a Unipaint, que tem esse mecanismo igual de descer a tinta, com a principal diferença de que a Posca é a base d'água e a Unipaint é a base de solvente. Agora que você já conheceu um pouquinho mais de cada uma delas, vamos começar a analisar as categorias que eu separei para que no final você consiga escolher qual delas vai funcionar melhor para o seu projeto. Não tem uma fixa, depende muito do tipo de projeto que você vai fazer. Provavelmente vai ter uma que vai atender mais ao que você precisa. E as categorias são base da tinta, preço, locais de compra, cartela de cores, pontas, embalagem e refil. Ó, tem categoria beça aí. Agora bora pra mesa pra gente poder fazer alguns testes. Vamos começar com base de tinta. Como eu comentei com vocês, a Posca, a Pilot e a Molotov são a base de água, o que faz com que elas sejam mais fáceis de trabalhar, porque a tinta é diluída em água e, obviamente, ela fica mais fluida, ela desce pela ponta de forma mais fluida também e não faz com que a ponta da caneta entupa. Diferente da Unipaint, que a tinta é a base de solvente, então o óleo da tinta deixa ela mais grossa, além dela ter um cheiro um pouco forte, então quem tem alergia a cheiro pode ser uma coisa que atrapalhe, mas se a gente for pensar no acabamento delas, no preenchimento da tinta, eu acho o preenchimento da Pilot, da Posca e da Molotov muito parecidos. Só o preenchimento da Unipaint que é um pouco mais forte, e eu acredito que seja por causa da solução da tinta, que é a base de solvente, faz com que a tinta seja mais grossa, consequentemente, ela vai deixar um acabamento sólido, chapado, mais rápido. Mas nada do que algumas mãozinhas das canetas à base d'água não resolvam. Agora vamos de dinheiros. O preço das canetas variam de acordo com o tamanho das pontas. Quanto maior a ponta, maior o investimento que a gente precisa fazer na caneta. Então, eu vou comparar com vocês o valor das pontas mais finas e o das mais grossas que a gente costuma usar em arte em parede. Lembrando que essas canetas
tem algumas pontas mais finas, mas eu não vou mencioná-las aqui porque não servem pro objetivo desse vídeo, que é canetas para arte em parede. Elas são finas demais para que a gente consiga usá-las em parede. A mais fina da Posca que a gente usa para arte em parede é a 3M. E na internet ela tá a partir de R$28. Uma observação, todos os valores eu tô vendo em sites da internet, ou sites da própria marca, que é o caso da Molotov, ou em alguns sites terceirizados de papelaria que vendam essas canetas. Já a maior ponta da Posca é a 17K. Ela é como se fosse uma ponta de marca-texto, só que é grande, bem maior do que a do marca-texto. E eu já encontrei ela na faixa de uns R$65 para mais. Tem uma outra agora que é um lançamento, que ela é uma redondinha, como se fosse uma esponja que você pode ir preenchendo o desenho, sabe? Ela é mais para preenchimento do que para contorno. E essa provavelmente ainda é mais cara. A menor da Pilot para arte em parede é a de 1.4 milímetros e ela também tá na casa dos R$28. E essa eu não encontrei muita variação no valor, não. A maior dela, que é a de 8 milímetros, que é essa que eu tenho aqui, também tá nessa faixa de R$28. O preço dela tá variando bem pouco. Agora vamos de Molotov. A menor que a gente usa é a de 2 milímetros, que tá a partir de R$39,90, como a de 4 milímetros, que é essa que eu tenho aqui, mas a maior delas, que é a de 15 milímetros, que lembra muito a 17K da Posca que eu falei agora há pouco, está a partir de R$84,90 no próprio site da Molotov. Que tristeza! Não sei se tem algum outro site terceirizado que consegue achar mais barato, mas se no site da marca tá esse preço, eu acho um pouco difícil. Então ela pode ir de R$84,90 até R$99,90, dependendo da cor aí. Já a Unipaint, a menor ponta que a gente usa é a PX21, que custa em média aí uns R$21. E a maior delas é a PX30, que tá uns R$57. Então, pelo custo, a Unipaint seria a mais em conta, que valeria mais a pena, mas pela facilidade de trabalhar com ela não ser tão grande quanto as de caneta à base de água, eu continuo preferindo as canetas à base de água. Para mim, o custo-benefício acaba sendo melhor. Eu preciso de dólares. Locais de compra. Todas elas são bem fáceis de encontrar na internet hoje em dia, mas tem aquilo que a gente precisa esperar chegar na nossa casa. Às vezes demora semanas, mas pode demorar poucos dias também. Caso você tenha urgência, surgiu aí um trabalho em cima da hora para fazer, vai ser muito mais fácil de você encontrar a Posca e a Pilot em loja física. Aqui no Rio, eu costumo encontrar essas canetas na loja da Calunga e na loja da Caçula. Talvez tenha dessas lojas aí na cidade de vocês. Ou então algumas dessas papelarias bem grandes que trabalham com materiais de desenho técnico, de desenho artístico. Vale a pena você dar uma procurada. O único, porém, da gente depender dessas lojas físicas é que a quantidade de cores e a quantidade de pontas são muito restritas. Normalmente, eles têm o básico ou as cores primárias. Você só vai encontrar bastante variedade em alguma loja que seja realmente muito grande e que tenha muita variedade de materiais técnicos. E depois que a gente vê até aquelas geladeirinhas, sabe? Com um monte de canetas, é um verdadeiro sonho de todo artista. A Unipaint até dá pra achar, mas é um pouco mais difícil. Essa eu só encontrei na Caçula até hoje, mas mesmo assim com pouquíssimas variedades, tanto de cor quanto de tamanho de ponta. A Molotov é a mais difícil de todas. Ela tem poucas lojas específicas, que inclusive eu peguei esse print lá no site da Molotov com alguns lugares que tem as lojas para ver se te ajuda aí, ver se tem na sua cidade, em que você possa comprar a Molotov de forma física ali, podendo tocar, podendo ver ponta, podendo testar cor, que afinal de contas a gente sempre prefere. Cartela de cores. Essa para mim é uma das principais categorias, porque não adianta ela ser mais barata se ela não tem a cor que eu preciso. Isso é o que eu penso, pelo menos. A Posca, ela tem uma cartela com quase 40 cores nas pontas médias. A maioria delas também vão variar na quantidade de cores de acordo com a ponta. Não me perguntem por quê, eu não faço a menor ideia. Já que tem 39 cores para 5M da Posca, mas tem, sei lá, 15 para 17K. Não sei por quê. Se você souber, me conta aqui embaixo. A Pilot, pelo que eu vi,
nas fotos, tem mais ou menos umas 24 cores em todas as pontas. Eu não vi variação, não. A Unipaint varia de 7 a 14 cores, dependendo da ponta também. A Molotov, a mesma coisa, mas na ponta de 4mm, ela tem 44 cores e na de 15mm ela tem 18. O problema dessas cores da Molotov, na minha opinião, é que são cores não tão usáveis, talvez. Pelo menos não as cores que a gente tá acostumado mais a usar no dia a dia, coisa que a Posca entrega melhor. São cores mais usáveis, que a gente tá mais acostumado, mas as cores da Molotov também são belíssimas. Inclusive, na época que eu fui fazer esse mural aqui, eu precisava de um azul muito específico, que a Posca não tinha. Foi aí que eu comecei a usar a Molotov, porque ela tinha o tom perfeito de azul da logo do Policarioca. Com essa super pesquisa que eu fiz pra você e a economia de tempo que com certeza você vai ter assistindo esse vídeo, eu mereço ou não mereço uma inscrição nesse canal. Aproveita já pra deixar o like se você tá gostando do vídeo e compartilha ele com alguém que você sabe que tá querendo saber um pouco mais sobre caneta permanente, que a gente usa pra fazer arte em parede. Vamos falar das pontas. A Posca, ela tem uma variedade bacana de pontas pra arte em parede, tanto no tamanho quanto no formato, que permite a gente fazer desde detalhes até contornos que deem mais destaque para a arte. E uma coisa que eu gosto da Posca é que em alguns modelos de ponta a gente consegue usar os dois lados. Então, se aquele lado já tá bem desgastado, já tá começando a descabelar, é só você virar a ponta, usar o contrário, que é como se a caneta tivesse novinha. E isso duplica a vida útil da caneta, que pra mim é maravilhoso. Mas, como eu disse, não são todas as pontas que têm essa possibilidade. Mas hoje ela já tá vendendo pontas separadas, o que vale muito mais a pena também a gente comprar a ponta do que ter que comprar uma caneta inteira. A Molotov também tem a opção de comprar as pontas separadas, mas a quantidade, a variedade de pontas dela é bem menor do que a da Posca. A Pilot e a Unipaint também tem poucas variedades de ponta e eu não achei para vender elas separadas. Mas se você souber que vende alguma delas separadas, você já manda aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Sobre a usabilidade dessas pontas. Eu acho a ponta da Posca muito mais macia e confortável de desenhar do que a da Molotov. Eu acho a da Molotov muito dura e com o tempo parece que ela vai esfarelando, sei lá, vai sempre saindo uns cabelinhos dela e isso pode atrapalhar demais o acabamento da arte que a gente tá fazendo. A Pilot eu ainda tô testando, por enquanto eu só tenho essa daqui, e a princípio ela me atendeu bem, eu achei que ela parece muito com a Posca, talvez fique ali num meio termo entre a Posca e a Molotov na maciez da ponta, mas eu ainda tô testando. A da Unipaint também é bem dura, e por ser a base de solvente, ela entope a ponta de uma forma que você precisa ter muita paciência para usar essa caneta. Eu mesma só uso em caso de extrema necessidade. Embalagens. Todas essas 4 canetas têm uma característica em comum, que são as tampas virem na cor que é a tinta. Isso ajuda a gente na hora de escolher, na hora de pegar a caneta ali rapidamente, ajuda a diferenciar. Apesar de que nem todas vêm no tom exatamente parecido, e isso é um pouco frustrante, então a gente tem que ficar muito atento e sempre que tiver a oportunidade testar a caneta antes de comprar. E um diferencial que só a Molotov tem é essa reguinha aqui que dá pra ver o nível da tinta que ainda tem na caneta. Nem sempre eu consigo enxergar muito bem, tem horas que eu fico confusa e a gente tem que guardar ela em pé para ficar mais fácil de ver, para a tinta descer toda. Então, assim, eu não sei até que ponto é vantajoso. Eu não sei se em outras cores fica melhor de ver. Como eu só tenho essa azul aqui, eu acho um pouquinho difícil de ver, mas eu acho que a ideia é boa. Eu acho que só precisa melhorar a execução, talvez. Em questão de pegada, pra gente poder fazer o desenho, eu não vejo muita diferença, pra mim são todas iguais, até porque o corpo delas são muito parecidos, então, pra mim, nesse quesito, elas estão todas empatadas. Última categoria, refil. Mais uma vez, a Molotov se destaca, já que ela é a única que tem
venda de refil das suas tintas, pra gente poder recarregar as canetas. Mas, já que ela, a Posca e a Pilot são à base de água, dá pra gente comprar a tinta da Molotov e recarregar essas outras canetas. Eu, inclusive, já fiz isso, comprei refil da Molotov e recarreguei algumas canetas pretas e eu mostrei exatamente como faz nesse vídeo aqui no bastidor dessa parede. Só é um pouquinho chato de recarregar a Posca porque ela abre no sentido inverso do que normalmente a gente está acostumado a abrir. Mas tirando isso, tá tudo certo. A gente só acaba estragando um pouquinho ela aqui para poder abrir, pelo menos da primeira vez, porque fica muito duro, mas se você não se importa com isso, né, já que não vai mudar em nada na usabilidade dela, tá tudo certo. O ponto negativo é que, como nem todas as cores são iguais, não dá pra gente recarregar todas. Dá pra gente recarregar as cores básicas, o preto, o branco, talvez o dourado, mas algumas cores mais específicas provavelmente vai dar diferença. Então, se você precisa da cor exata daquela determinada caneta, em certos casos vai ser melhor você comprar uma caneta nova do que tentar a sorte recarregando ela com a tinta de outra marca. E a Unipaint, eu nunca vi a possibilidade de refil para recarregar as canetas. Eu não sei se é porque ela é a base de solvente e para manipular essa tinta é um pouquinho mais chato. Não sei se é por isso, mas eu nunca vi. Então, a Unipaint só comprando outra caneta. Até porque eu acho que eu nem aconselharia usar a mesma caneta, porque a ponta fica tão entupida, fica tão difícil de trabalhar, que nem vale a pena. Nesses casos, é melhor comprar uma nova. E aí, comparando essas canetas e todas essas categorias, qual foi a sua escolhida para o seu próximo projeto de arte em parede? Me conta aqui nos comentários. A minha primeira escolha, 90% das vezes, é a Posca. Pela ponta, pela variedade de cores, por conseguir achar mais fácil em lojas físicas, pelo preço comparado da Molotov. Mas eu tô querendo muito dar mais chances à Pilot, porque olhando a cartela de cores dela, eu fiquei encantada, achei linda. E se elas forem iguais, ou pelo menos parecidas com a cor da tampa, eu acho que vai ser sucesso. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre materiais, não só de arte em parede, mas para fazer arte de uma forma geral. Vou deixar eles aqui na tela para vocês fazerem um Bertflix. E já aproveita para se inscrever no canal. O que você tá esperando? Vai acabar perdendo os outros conteúdos que saem por aqui diariamente. Tanto como vídeos longos, como shorts, como os conteúdos da aba comunidade. E se quiser acompanhar os bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!